Desvendar a receita do hambúrguer caseiro é comigo mesmo. Vou te libertar das lanchonetes e assim você vai poder fazer agora um lanche delicioso na sua cozinha. Eu vou usar poucos ingredientes e de um jeito muito prático e rápido, você vai poder incluir essa receita na sua semana. Hambúrguer caseiro. Para preparar o meu hambúrguer, geralmente eu uso patinho e eu pego a bandejinha que está pronta do açougue no supermercado. Eu sei que geralmente as lanchonetes não temperam com cebola, alho e qualquer outra especiaria os hambúrgueres. Geralmente eles usam só a carne. Mas como é um hambúrguer caseiro e a casa é minha e sua, você vai escolher o que colocar. Eu adoro colocar cebola e alho, que eu acho que fica extremamente saboroso. Vou deixar ela bem cortadinha aqui. Para meio quilo de patinho, 1/4 é o suficiente. Agora, se você for fazer em mais quantidade, é só fazer a proporção. Se nessa hora você quiser ralar a cebola, pode fazer isso que vai dar super certo e ela vai ficar ainda mais imperceptível. Mas eu vou optar por cortar com a faca. Faz a cebola picadinha do jeito que você está acostumado a fazer na sua casa. Se você quiser usar a cebola roxa para completar o seu lanche, fica bem gostoso também. E agora é só cortar, bater a faca e colocar na carne moída. Tem muita gente que gosta de usar aquela sopa de cebola em pacotinho para ajudar a dar liga para a carne moída e também para trazer sabor. Eu particularmente gosto de fazer só com a própria cebola e o alho. Acho que fica bem saboroso também. Vou deixar o mais imperceptível possível que eu consegui aqui com a faca. Super fácil essa etapa, né? Esse aqui faz com o pé nas costas. Com 1/4 da cebola já cortado e eu praticamente chorando, agora é só colocar na carne moída para acrescentar o alho. Vai deixando assim por cima e aí depois você mistura de uma só vez, não precisa ficar misturando a cada ingrediente que entra aqui. Eu vou optar por um dente de alho maior para dar mais sabor. Agora, se você tiver só do pequeno, usa 2. Dá aquela esmagadinha com a faca para facilitar na hora de cortar e já tira a pele também, assim. Eu gosto de tirar essa pontinha aqui e agora é só ir cortando. Você sabe que tem um truque super legal para fazer quando a gente vai fazer pastinha de alho, que é usar sal enquanto a gente corta com a faca. Ele ajuda a causar mais atrito e aí faz essa pastinha com mais facilidade. Como eu não vou fazer pastinha, não vou fazer isso hoje, mas eu acho interessante compartilhar essa dica, porque tem muita gente que não gosta de alho, mas é enganado diariamente, né? Por pessoas que geralmente picam o alho bem picadinho. A gente sabe que toda família tem aquela pessoa que sempre reclama de algum tempero, mas acaba comendo mesmo sem saber, né? Afinal, a técnica de corte, ela nos ajuda nessas horas. Agora que o alho já tá bom, vou colocar junto com a cebola e acrescentar o restante dos temperos. Aqui tem aproximadamente 1 colher de chá de alho. Agora eu vou colocar o sal, aí é a gosto. Vou colocar o equivalente a 1 colher de chá. Não precisa exagerar muito. E pimenta do reino. Adoro usar pimenta fresca, assim, né? Moída na hora. E agora é só mexer. Enquanto a carne vai pegando o sabor, eu quero te dar uma dica. A gente costuma se embananar quando vai fazer comida para mais pessoas. 2 hambúrgueres é ok de fazer. Agora, se você for preparar 4, 5, 6, a gente já começa a se enrolar mais na cozinha. Então a dica é, deixa todo o seu mise en place em ordem. Tomate cortado, alface lavado, o pão no jeito, queijo separado, a pastinha que você for usar, o cream cheese ou requeijão, maionese, enfim. O importante é você deixar tudo à mão para que a hora que a carne saia da frigideira e vai para o pão direto, não esfrie e você consiga montar tudo ao mesmo tempo. Agora eu vou mexer com a mão mesmo.
É importante dar uma apertada assim para ir tirando o ar de dentro da carne moída, para mais compactado ficar esse hambúrguer e ele não desmanchar na hora de fritar. Então, outra coisa que é muito importante fazer também é pesar ou porcionar. Por exemplo, se você sabe que comprou 500 gramas de carne, vai dividir em 4, terão 125 gramas de carne para cada pessoa, dará 4 hambúrgueres, que é o que eu vou fazer hoje. Por isso que é sempre importante a gente ter uma balança na cozinha, por mais simples que ela seja. Agora eu já vou separar uma parte, já vai pesando e aí joga essa carne de um lado para o outro na mão, para tirar o restante de ar, se tiver. E aí já aproveita e molda. Olha que fácil, que lindão que fica. Agora é só repetir o processo com os outros. Esse eu coloquei a mais, mas você viu, né? Super fácil de fazer. E uma coisa bacana é que você pode deixar esse hambúrguer congelado. Eu gosto de colocar entre o papel manteiga e aí é importante você esperar ele descongelar só um pouquinho para depois tirar do papel manteiga sem que ele rasgue. Ou colocar entre saquinhos, num pote, enfim. Você usa a sua criatividade aí, mas não deixa de fazer. Isso aqui é ótimo para ter no congelador, comer com pão francês, com pão de hambúrguer, do jeito que você quiser. Olha que fácil! E eu tô fazendo aqui 4 hambúrgueres. Uma outra coisa que você pode fazer usando esses mesmos temperos, só acrescentando um cheirinho verde para dar um tchan, é uma almôndega. E aí sim congelá-las também cruas e aí depois fazer a finalização na frigideira, no molho, do jeito que você quiser. Olha o tamanho desses hambúrgueres, que fartos, né? Eles ficam bonitos, são fáceis de fazer. E agora sim eu vou dar sequência aqui no recheio do meu lanche. Você pode escolher o pão da sua preferência para fazer esse lanche, mas hoje eu fui ao mercado e olha que coisa mais linda esse pão. Eu adorei, ele parece ser de fermentação natural, né? É tipo uma ciabatta, só que ele é super macio. Você pode optar por pão australiano, brioche, qualquer um vai ficar uma delícia. Eu vou cortar esse pão ao meio, então uso uma faca de serrinha para isso. Tem algumas marcas que você já consegue comprar o pão cortado. Reserva o pão e já pega o tomate. Tem algumas lanchonetes que servem o tomate verde. Você vai escolher o tomate da sua preferência. Olha que lindo que esse meu tá. Eu gosto dele mais vermelhinho e suculento assim. Na hora de comer o x-salada é bem mais gostoso. Aqui fatia de 3 milímetros aproximadamente. Com o tomate cortado, vou pegar o alface. Eu gosto de usar o alface mimosa, porque ele tem a crocância do alface americano, mas ainda assim é verdinho, é bonitinho e fica uma graça no lanche. Lavar folha por folha. Como é pouquinho, tudo bem fazer assim. Lembra de secar bem esse alface para não molhar o pão, afinal não tem nada pior do que você comer aquele pão que tá todo esmilinguido lá, esfarelento, porque ficou molhado. Aí não é bom. Então vou deixar aqui secando enquanto eu começo a preparar a frigideira para já fritar o hambúrguer, porque já tá tudo nojento. Pode deixar essa frigideira bem quente, a minha é antiaderente e mesmo assim eu vou colocar um pouquinho de azeite. Agora tem um truque, eu detesto fogão sujo, fumaça, gordura espirrando para tudo quanto é lado. Então eu descobri que colocando só um pouquinho, borrifando um pouquinho de azeite, óleo, a gordura que você quiser, você vai fazer muito menos sujeira, muito menos fumaça e bagunça na sua cozinha. Então capricha, economiza que vai fazer bem para todo mundo. Eu comprei esse borrifador de azeite recentemente e tem sido bem útil, inclusive na economia. Aí dá uma espirradinha assim e agora é só esperar. Na minha casa o hambúrguer sai ou de quarta-feira geralmente ou aos finais de semana. As crianças adoram, eu adoro, acho super prático e todo mundo fica super bem alimentado. Outra coisa muito importante na hora de cozinhar é deixar tudo perto. Puxei meu tomate e o alface para o lado, vou trazer o meu prato com hambúrguer e agora sim, já vou colocar 2 aqui para fritar nessa frigideira que já tá pegando fogo. E esse hambúrguer nem começou a fritar e eu já tô com água na boca.
Eu adoro esse som da frigideira. Agora ele vai cozinhar por aproximadamente uns 3 minutos de cada lado. Você tá vendo que não tem complicação nenhuma em fazer esse lanche, né? O hambúrguer assim, ele não tem conservante, sódio e qualquer outro ingrediente que possa vir a fazer mal para sua saúde. Agora vamos falar do pão? Ele já tá cortado, tá pronto, quase pronto. Minha frigideira é bem grande, você viu, né? Eu vou colocar aqui as partes para aquecer. Afinal, não tem nada mais desagradável do que o pão gelado, o recheio quente. É bom que tudo esteja na mesma temperatura. Já vai aquecendo aqui do ladinho. Esse aqui eu vou esperar um pouquinho. Um jeito fácil de você saber como está o andamento do cozimento da carne é quando as bordas vão ficando mais esbranquiçadas. Já quer dizer que ele está cozinhando por inteiro. Então agora eu vou virar aqui do outro lado. Olha a crostinha, tostadinho. Tá delicioso, o cheiro tá uma delícia. Aí se quiser dar uma apertadinha assim, ó, para sair aquela aguinha de dentro do hambúrguer. O pão não precisa ficar muito tempo, eu vou virar ele e já consigo acomodar os outros dois aqui na frigideira também. Se você achar que nessa hora tá muito quente para você, pode usar uma pinça ou uma espátula para ajudar nessa etapa. E olha só, carne sequinha, pão quentinho, tudo muito fácil de fazer. Agora que eu virei, já passou aproximadamente 1 minutinho que ele tá aqui, eu vou colocar 2 fatias de queijo. Estou usando um queijo prato, você usa o queijo da sua preferência. Lembrando que a mussarela é aquela que faz aquele puxa. Pode acomodar o queijo. Vou tirar esse pão que está aqui do lado e fechar para que derreta. Para deixar esse pão mais molhadinho, eu vou passar um pouco de cream cheese. Você usa maionese, requeijão, o que você quiser. Vou caprichar que aqui a gente é guloso. Vou passar na base do pão e na parte de cima. Mas esse aqui é só para baixo. Olha que delícia, o pão quentinho, tostadinho. Esse hambúrguer fica tão especial que eu tenho certeza que você vai querer comer toda semana. Vamos ver como é que tá esse hambúrguer? Agora sim, tá na hora de servir essa maravilha. E enquanto eu vou falando com você, minha boca vai enchendo d'água. Tô morrendo de vontade de comer isso aqui. Vou já tirar esse hambúrguer e colocar no meu lanche. Olha que lindo que tá esse hambúrguer. Que delícia. O cheiro da minha cozinha. Tá maravilhoso. Ficou do tamanho do pão. Olha que perfeição, gente. Vou colocar o tomate. Como o meu é grande, uma rodela só é o suficiente. Põe sempre em contato com o queijo para não queimar o alface e deixar ele murcho. Olha que delícia. Fala sério, esse lanche aqui tá lindo demais, demais. E o outro, olha que lanche alto, super grande. Olha que coisa mais linda, fala sério. Tá de dar água na boca isso aqui, não tá não? Vamos provar? E essa é a minha receita de hambúrguer caseiro para você incluir no seu cardápio da semana e deixar todo mundo feliz. Afinal, nada mais gostoso do que o gostinho da lanchonete aí na sua casa. Capricha na escolha dos ingredientes, escolhe um pão bacana, uma saladinha bem fresca que eu tenho certeza que você vai arrasar. E como eu sempre digo, chegou a melhor parte do programa, que é comer essa delícia. E bom apetite para você aí, ficar morrendo de vontade. Bom apetite. Viu só como usando essas medidas e esse tempo de chapa, como a carne fica no jeito? Olha a suculência desse hambúrguer, tá delicioso. É mais. Às vezes a hora do jantar é um desafio. Você não quer repetir o que comeu no almoço, mas ainda assim quer uma comida que te traga aquela saciedade e conforto.
Hoje eu vou compartilhar com você uma receita que faz muito sucesso aqui na minha casa. A minha filha Luísa ama o hot poke de salmão. É um prato que ela pede pelo menos uma vez por semana e eu tento dar uma espaçada porque senão ela come só isso. Eu vou compartilhar com você esse prato que vai fazer o maior sucesso aí também. Hot poke. Para esse preparo, eu gosto de usar o arroz oriental. Ele tem mais amido do que o arroz que a gente está acostumado a comer, então a gente precisa lavar bem para que ele não fique muito grudento. Eu vou porcionar usando a medida de xícara, assim fica mais fácil. Eu vou fazer apenas uma xícara de chá do arroz. Para facilitar na hora de lavar, eu gosto de usar a peneira. Então, despeja aqui e leva para a água corrente. Para fazer essa etapa, é bom usar a água gelada e lavar bem. Você vai ver que a água fica bem branca e eu vou querer uma água transparente para poder começar a cozinhar. A água dessa lavagem do arroz tem que ficar o mais límpida o possível, desse jeito aqui. Antes de colocar o arroz na panela, eu vou deixar ele descansando enquanto eu começo a preparar o peixe. Para fazer esse hot poke, eu vou usar salmão. Mas saiba que qualquer peixe fica bom. Não importa a origem, se é de mar ou de rio, vai ficar uma delícia. O jeito que eu vou preparar esse peixe é muito simples. Já deixei meu forno pré-aquecido a 180 graus, faço o mesmo, para evitar fazer bagunça. Você pode fazer na frigideira se quiser. Agora sim eu vou temperar com sal e pimenta do reino. Eu gosto bastante de usar o salmão e o atum, porque são peixes mais característicos da culinária oriental e traz essa semelhança. E o salmão é o preferido da Luísa. Esse peixe aqui tá com o couro e eu vou deixar ele aberto, assim. Por cima, coloco uma pimentinha do reino. Não precisa exagerar muito, se você não for fã de pimenta, é só não colocar. Para finalizar, antes de colocar no forno, eu gosto de colocar um fiozinho de azeite em cima. Como eu tenho meu borrifador, vai ficar mais prático. Só um pouquinho. E agora é só levar ao forno que já tá quente. O salmão vai assar por aproximadamente 20 minutos. Pode ser que demore um pouco mais ou que seja mais rápido. Tudo depende da espessura do seu pedaço. Vamos continuar o arroz? Com ele já úmido, agora eu vou colocar a quantidade de água. Lembrando que para esse arroz oriental é diferente a proporção de água. No nosso arroz de todo dia, a gente coloca sempre o dobro. Para o oriental, são 3 vezes a quantidade. Ou seja, uma xícara de chá de arroz para 3 xícaras de chá de água em temperatura ambiente. Deixei uma água reservada aqui. E na mesma medida que eu fiz o arroz, eu vou colocar a água fria. 2 e 3. Parece que é muita água, mas dá super certo. Agora é só ligar o fogo. Vou começar como a gente faz o arroz tradicional brasileiro, colocando fogo alto. A hora que começar a borbulhar, abaixa, deixa meio semi-aberta a tampa e deixa terminar o cozimento. Para continuar, vamos fazer agora os toppings desse hot poke, que é muito fácil. Os toppings são os ingredientes que vão compor o meu hot poke, começando pelo pepino. Vou cortar um pedaço. Vou guardar esse aqui. Como o meu pepino não é o japonês, eu vou dar preferência só para a parte da casca. Vou deixar a parte da semente de fora. Eu quero que traga o sabor do pepino, a crocância, mas não tanto dessa umidade que tem aqui na parte das sementes. Corta em brunoise para ficar bem charmoso e fácil na hora de comer, para que você não precise cortar. Afinal, o hot poke é um prato para você comer em uma tigela usando apenas um garfo ou os famosos hashis, que são aqueles palitinhos orientais. Você também pode colocar edamame, ervilha, vagem, o verdinho que você quiser, mas eu acho que o pepino faz a combinação perfeita. Facinho, rapidinho ele tá cortado. Próximo ingrediente que eu vou trabalhar agora é a farinha de pão. Olha como o arroz já tá fervendo, agora é só deixar a tampa assim e dar sequência na farofa.
Eu vou usar a farinha panko, que é uma farinha de pão oriental, para trazer uma crocância. E embora ela seja super saborosa, é bom colocar um pouquinho de sal, pimenta e, é claro, que o azeite para ajudar a tostar e deixar ela ainda mais crocante. Como é só um pouquinho que eu vou colocar, não precisa exagerar nas quantidades. Aqui tem equivalente a uma colher de sobremesa de azeite e meia colher de chá de sal. Outro item que eu adoro e acho totalmente indispensável nesse prato é o gergelim. Seja ele branco ou preto, você escolhe o da sua preferência. Eu já vou acrescentar agora, para ele torrar junto com essa farofa. Aqui tem o equivalente a uma colher de sopa, bastante, para ele ficar bem evidente. Agora é só mexer e ir torrando em fogo médio-baixo para não queimar. E enquanto isso, olha só como é que tá esse cozimento do arroz, em andamento. E aqui são pouquíssimos ingredientes, a farinha panko, o gergelim, o sal e o azeite. Tem que ficar de olho nessa farinha e não pode deixar ela aqui na panela e resolver outra coisa. A tendência dela é queimar no fundo, então tem que ir sempre mexendo para que ela não fique amarga. A minha farofinha já tá no jeito, agora eu vou deixar ela esfriar em um potinho. Se sobrar e você quiser armazenar, é só colocar em um pote hermético que dura por um bom tempo. Olha como ela já fica mais douradinha, mais crocante. O cheirinho tá delicioso. Outra coisa que eu gosto de comer junto com o hot poke é a alga. E para facilitar, eu compro essas folhas e aí com uma tesoura você vai cortando. Você encontra facilmente na parte de importados do supermercado ou pode comprar pela internet. Você pode fazer quadrados maiores ou menores. Eu gosto dos mais delicados porque a gente coloca e come junto, assim, fica uma delícia. Eu vi isso na internet, falei, por que não fazer, não é mesmo? E fica muito bom, você vai amar. E o rendimento é ótimo. Dura pra caramba, sem contar que é uma delícia. O arroz já tá pronto, a água tá totalmente absorvida e agora eu vou fazer o tempero oriental. Que da primeira vez que eu fiz, eu fiquei meio cabreira, coloquei a quantidade menor do que a receita pedia e me arrependi. Pode confiar nessas quantidades que não vai ficar forte, não vai ficar com aquele sabor esquisito de vinagre e vai ficar uma delícia. Para fazer o tempero, eu gosto de colocar o arroz fora da fonte de calor, usar uma tigelinha e colocar 1/4 de xícara de chá de vinagre de arroz aqui. Dentro desse vinagre, eu vou colocar uma colher de sobremesa de arroz e uma colher de chá de sal. E aí sim diluir. Fica mais fácil do que jogando tudo aqui para depois misturar. E o açúcar. Agora, com uma colherzinha, já mexe para dar uma diluída. E assim poder despejar em cima desse arroz. O gosto não fica forte, fica bem saboroso. E aí, mexe. E eu vou transferir esse arroz para um outro recipiente para que ele possa dar uma esfriada. Você tá vendo que o tempo de preparo desse prato é muito fácil e muito fluido? À medida que o peixe vai assando no forno, o arroz vai ficando pronto, você tem tempo de preparar os seus toppings para deixar esse hot poke ainda mais bonito e gostoso. Agora sim, vou colocar o arroz num prato para ele esfriar. Nossa, o cheirinho de comida oriental está delicioso. Meu arroz está pronto e agora ele vai dar uma esfriada aqui no cantinho. Como o meu salmão era um pouco mais alto, eu resolvi deixar 30 minutos de forno. Agora eu vou tirar e servir. O cheiro dele tá perfeito também. Comer um salmão assim, com arrozinho e brócolis, fica perfeito. Que lindo! Tudo no jeito para começar a minha montagem e assim servir esse peixão. Para montar, eu gosto de usar uma kombu com um prato mais fundo, que eu acho que tem tudo a ver com esse prato. Que embora ele tenha esse aspecto oriental, temperos orientais, é um prato havaiano, é comida de surfista, por ser prático. É óbvio que lá eles comem o peixe fresco, né? Aqui também, mas eu gosto de fazer esse hot poke porque ele fica muito bom nos dias frios também. Coloca o arroz no prato e coloca assim. O meu fica bem molhadinho e eu adoro, gente. Isso aqui fica tão gostoso. Eu vou usar esse pote que ele é mais aberto e eu acho que fica mais fácil para comer também.
Outro item que vai trazer um sabor e cremosidade delicioso é o cream cheese. Uma dica legal é deixar ele fora da geladeira para não ficar muito frio na hora de você colocar. Afinal, tudo que vai entrar aqui tá bem quente ou morno. Vou colocar umas 4 colherinhas assim espalhadas. Vou cortar o salmão, você corta do jeito que você preferir. Caso você queira deixar ele esfareladinho, tipo atum de lata, fica ótimo. Muito prático também para poder comer. Mas como o meu salmão tem um pedaço lindo, eu vou pegar uma fatia bem bonita. Não precisa se preocupar com a pele porque ela solta muito facilmente. Deixo o salmão aqui do ladinho. Você tá vendo que o meu já soltou? Isso significa que esse peixe está no ponto exato, ele tá lasqueando. E é esse resultado que você tem que ter. Próximo ingrediente a entrar é o pepino que eu já cortei. Coloca aqui do ladinho. Olha que lindo, que fartura esse prato, isso aqui tá muito gostoso. Próximo ingrediente, vou colocar as algas aqui no cantinho para ficar bem charmoso. Os quadradinhos de alga, que já estão cortados, ficam aqui do ladinho assim. Pode colocar mais ou picar. E agora, a farofinha de panko. Bem aqui no centro, assim. Tá quase pronto, falta colocar um molho que eu adoro, que é o molho tarê, que faz toda a diferença. Esse molho é bem famoso e você encontra com facilidade no mercado ou na internet. Ele tem uma consistência mais viscosa e ele é agridoce. Eu gosto de usar o tarê e o shoyu, porque eu acho que a combinação é maravilhosa. Eu não, né? O mundo acha. E esse molho é tão firme que colocando assim ele cai como se fosse uma calda daquelas de sorvete. Dá até para enganar os outros. E olha que lindo que fica, esse hot poke é delicioso e em 30 minutos você tem um prato pronto, fresquinho para comer aí na sua casa. E essa é uma ótima receita para você fazer a hora que você quiser. Seja no almoço, no jantar ou até mesmo no lanche, esse hot poke cai muito bem. E agora chegou a melhor parte, que é comer essa delícia. Existem 2 jeitos. Ou você vai comendo de pouquinho em pouquinho tudo, ou você mistura tudo, que é o que a minha filha gosta de fazer, e vai comendo com a alga. Vou pegar desse ladinho, que aqui tem o peixe, tem o cream cheese, a farofinha e o arroz. Nossa, eu tô com água na boca. Isso aqui deve estar uma delícia. Bom apetite.